Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para a última semana, para o último vídeo dessa série. Eu quero mais uma vez agradecer pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de poder ministrar de forma particular para esse grupo tão querido da Igreja Batista de Bragança durante esse mês de agosto, com esses 4 vídeos sobre o nosso empenho amoroso na busca de um relacionamento com Deus. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e quero dizer que foi um prazer e uma alegria para mim poder participar e meditar sobre esse tema, que é um tema que realmente a gente precisa aplicar no nosso dia a dia e que por mais que pareça, como eu disse no começo, acho que no primeiro vídeo, por mais que pareça algo que a gente já esteja muito acostumado a ouvir, isso não significa que é algo que a gente faz com facilidade. Então eu parabenizo mais uma vez a escolha do tema pelo Ministério e agradeço a oportunidade de poder fazer parte disso. Bom, o versículo que vocês escolheram, eu virei fã do versículo, então eu vou falar ele mais uma vez. Oséias 6:3. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. O que esse versículo nos instiga? A buscar conhecer o Senhor nosso Deus, porque é só por meio do conhecimento dele que nós vamos ter a resposta apropriada de nos arrepender dos nossos pecados e andar da forma como ele nos projetou para ser. E que em Cristo a gente consegue pela graça e o poder do Espírito Santo. Mas como que nós conhecemos o Senhor? O tema do nosso segundo vídeo foi esse, eu vou fazer uma breve revisão. Nós conhecemos através da Bíblia. Então, é essencial que no nosso empenho em busca de um relacionamento com Deus, a gente use a palavra de Deus, a revelação especial de Deus para nós, a forma como Ele escolheu se revelar a nós. Nós precisamos conhecer a Bíblia, estudar e ler a palavra de Deus. Ler bons livros que falam sobre a palavra de Deus, mas ler a palavra de Deus em primeiro lugar. E nós vimos também no segundo vídeo que nós interagimos com a Bíblia com base naquilo que ela realmente é. E o que é importante a gente lembrar então? O que é a Bíblia? Para que eu me comporte em relação a ela da forma adequada como Deus planejou. A Bíblia é sobre Jesus, é a revelação específica de Deus para nós, que nos apresenta Jesus Cristo. Então a Bíblia não é um livro sobre mim, não é um livro sobre você, a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. E é essencial a gente conhecer e se lembrar dessa verdade, porque ela delineia todas as partes da Bíblia. Ela foi escrita para nos apresentar Jesus. E nós vimos também que no terceiro vídeo, que essa nossa necessidade de conhecer a Deus por inteiro e esse conhecer a Deus através da palavra de Deus gera em nós uma resposta apropriada. E essa resposta vem na forma de uma adoração. E uma adoração que não é uma adoração só de fachada, mas sim uma adoração por inteiro, que foi o tema do nosso vídeo anterior. Uma adoração que não aceita que a gente tenha outros deuses diante do Deus verdadeiro. E essa adoração nos convoca a refletir também sobre quais deuses a gente tem deixado entrar no lugar de Deus. Quais deuses a gente tem se empenhado mais em conhecer do que o nosso Deus. Devemos deixar para trás todos esses deuses, o Deus da rotina perfeita, o Deus do conhecimento intelectual, do conhecimento acadêmico, até do conhecimento sobre a teologia, se isso nos impede de conhecer a Deus verdadeiramente. Isso é diferente. A gente tem que escolher a melhor parte, como vimos na história de Marta e Maria. E essa melhor parte é o estudo da palavra, é adorar a Deus e sentar-se aos pés dele. Nós devemos nos empenhar em buscar esse relacionamento. E é importante, então, para terminar nesse último vídeo, é importante a gente refletir que isso é um processo. E esse é um processo que a gente vai ter que desenvolver ao longo de toda a nossa vida. Não existe uma estação da nossa vida em que a gente vai olhar e vai falar, bom, acho que agora eu tô ok, eu já conheço o suficiente sobre Deus e tenho um bom relacionamento com Ele, tá tudo indo muito bem, então eu vou parar por aqui. Se isso chegar na nossa vida, isso é um sinal de alerta, porque a Bíblia nos fala que o conhecimento do nosso Deus é um conhecimento ilimitado. E que por mais que ele não possa ser conhecido de forma completa aqui nessa terra, nós devemos nos empenhar para conhecer dele
cada vez mais, cada dia mais. Então a gente não pode chegar num momento da nossa vida em que a gente está satisfeita, entre aspas, com o nosso relacionamento com Deus. A gente sempre tem que buscar mais, sempre mais, sempre mais. E uma forma da gente não se desanimar nessa busca, nesse processo, nessa jornada em busca do conhecimento de Deus e de desenvolver um relacionamento com Ele, uma forma da gente fazer isso com sucesso é não fazendo isso sozinhas. Assim como tantas outras coisas na vida, é melhor quando nós temos amigas que podem nos encorajar nesse sentido. E a gente vê isso na Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Um trecho muito comum da gente ver em casamento ou em contextos românticos, mas que não se limita só a isso. Vamos ver o que diz a Bíblia? Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12 diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É isso aí. Numa batalha contra o pecado ou na luta contra um relacionamento, na luta em direção a um relacionamento com Deus, um soldado isolado, alguém que luta sozinho, tem uma grande chance de não sobreviver na batalha. Mesma coisa na nossa luta contra o pecado. Por isso é tão importante que a gente envolva mais gente para lutar junto com a gente. Que nós tenhamos amigas cristãs sérias, maduras na fé, que vão nos ajudar nisso, que vão conhecer as nossas lutas e que vão caminhar com a gente. E isso é difícil. Muitas vezes a gente pensa, não, eu tenho um grupo grande de amigas, mas um grupo grande de amigas que se reúne muitas vezes para falar sobre trivialidades, para falar sobre superficialidades, para falar sobre a vida, para contar sobre os filhos, mas não para entrar nas questões mais íntimas do nosso relacionamento ou da nossa vida. E isso é difícil, mas nós precisamos ter amigas assim. Não um monte, não pegar todo o grupo do WhatsApp do Ministério de Mulheres e começar a desaguar as nossas dores e as nossas angústias, mas amigos especiais, pessoas que a gente confia, que a gente conhece, que sabem que são maduras na fé e que vão dar bons conselhos para nós. Nós precisamos ter esse grupo de amigas próximos de nós para nos afiar e para nos ajudar a caminhar em direção à fé, à maturidade cristã. Isso é difícil porque envolve uma palavrinha que a gente tem medo, que é a palavra vulnerabilidade. Vulnerabilidade na nossa cultura é sinônimo de fraqueza. A gente admitir que a gente não consegue lidar com alguma coisa, que a gente peca no que diz respeito ao comer. Eu vou admitir para alguém que eu tenho um problema com gula, que eu tenho um problema com ira. Eu vou ter que me abrir com alguém para me ajudar e eu parar de fofocar. Isso é difícil demais para nós. Mas, como a palavra de Deus nos exorta, se nós desejarmos avançar no conhecimento de Deus e na maturidade cristã, nós faremos uma melhor caminhada se nós fizermos isso com alguém. Nós temos que ser vulneráveis e nós temos que ser também responsáveis umas pelas outras, orar umas pelas outras, aconselhar umas às outras. Então nós precisamos encontrar essas amizades. Encontra essas amizades. Pessoas que te encorajam a viver mais perto de Cristo, que vão te ouvir, não só para ser uma boa amiga, mas para te trazer mais para perto de Cristo, para chorar quando você chorar, para se alegrar quando você se alegrar. E às vezes, eu não sei, talvez você tenha um pouco de dificuldade com isso, como eu tive durante muito tempo. A gente quer que as pessoas que fazem isso conosco sejam as pessoas que a gente também acha as mais legais, as mais divertidas, as que a gente quer mais estar perto. Mas com muita frequência, essa também é a beleza do corpo de Cristo, essas amizades talvez não sejam elas. Talvez as amizades que vão te ajudar nesse sentido são aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que têm gostos ou um estilo de vida, um contexto de vida que é diferente do seu. Mas nesse momento, que o Eclesiastes aqui também está nos dizendo, as amizades que a gente precisa procurar são aquelas que nos ajudam a nos levar para mais perto de Cristo.
Se for a mesma que você anda todo dia, toda hora, ótimo. Mas se não for, esteja aberto a isso, a procurar quem é essa amiga, quem é essa pessoa mais velha, mais experiente na igreja, mais madura na fé, não necessariamente em termos de idade, mas que pode te ajudar nesse sentido. Não se engane de que isso é se abrir demais. Isso é uma manifestação oculta de orgulho na sua vida. Nós precisamos ter pessoas com quem nós podemos confiar, abrir, demonstrar as nossas fraquezas para que elas nos ajudem a caminhar com Cristo. Escolha bem as suas amizades. Encontre uma mentora, uma conselheira, uma discipuladora, alguém para caminhar junto com você nesse sentido. E a gente também é exortada nesse sentido em Colossenses 3, versículos 16 e 17. Abra lá sua Bíblia. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É com esse versículo que eu quero encerrar essa série de 4 vídeos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou no segundo vídeo. Nós precisamos saber a Bíblia, para que ela habite ricamente em nós. Não é só um conhecimento intelectual. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e nós precisamos deixar que ela transforme a nossa vida por meio da ação do Espírito Santo. Ela não vai transformar a nossa vida se nós não conhecermos, se nós não lermos, se nós não estudarmos. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Quando nós temos a palavra de Deus habitando ricamente em nós, nós nos tornamos capazes também pela ação do Espírito Santo a ensinar e a aconselhar mutuamente. E o que isso significa? Não caminhe sozinha, caminhe junto com alguém. Encontre essas amigas, faça um compromisso com elas, que não seja uma coisa, a gente vai levando e aí eu vou me abrindo com elas e quando a gente vê já foi assim. Assuma um compromisso intencional com elas. Olha, eu gostaria que você fossem as minhas amigas para me ajudar nessa caminhada, nessa batalha. Isso é muito valioso, muito especial. Ensinar e aconselhar mutuamente, ir juntas. O versículo continua: e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O que isso te lembra? Terceiro vídeo, a adoração. A adoração por inteiro. Que nós tenhamos na nossa cabeça a mente repleta, não só da palavra de Deus, para que a gente possa ensinar e aconselhar mutuamente, mas gratidão, salmos, hinos e cânticos espirituais na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente adore a Deus por inteiro, para que não tenha espaço para que nenhuma outra coisa se torne um ídolo no nosso coração, e tão somente o nosso Deus, para que daí, como Oséias nos exortou, como nós precisamos conhecer o Senhor. Quando a Bíblia, quando nós o conhecemos, o que acontece? Quando nós atendemos o chamado de Oséias 6,3 e nós conhecemos o Senhor, lá em Oséias diz que Ele nos responderá. E quando Ele nos responde, a palavra de Deus habita ricamente em nós. Agora eu voltei para Colossenses. A palavra de Deus habita ricamente em nós. Nós conseguimos transformação em nossa vida e nós conseguimos ensinar e aconselhar mutuamente com toda a sabedoria. Nós cantamos hinos, salmos e cânticos espirituais com toda a gratidão a nosso Deus. E o desdobramento disso, desse conhecimento do Senhor, é o versículo 17. Tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, será feito em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que esse seja o desfecho da nossa vida. Tudo aquilo que a gente fizer, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que Ele nos ajude na busca desse conhecimento. Como nós precisamos conhecer o Senhor. Que a gente faça isso, estudando a palavra de Deus, tratando a Bíblia como uma prioridade na nossa vida. Que a gente faça isso adorando a Deus por inteiro, deixando de lado os ídolos que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E que a gente faça isso com pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter transformação real que só a palavra de Deus, habitando ricamente em nós, é capaz de trazer, sob a ação do Espírito Santo. Amém? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tchau!